Olá, meu nome é Carol, sou do time LS e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Hoje eu tô com o Alexandre Barbosa, ele ficou em 24º no Cefaz MG, na parte de objetivas, né. E hoje eu queria perguntar como foi sua trajetória, conhecer um pouquinho da sua história. Me conta primeiro, assim, as suas características. Quando você começou, você era uma pessoa disciplinada, determinada? Como que você é? Pronto, meu nome é Alexandre, né? Eu tenho 24 anos e no começo, disciplinado não, até hoje eu ainda não sou muito disciplinado. Eu sou bastante insistente, mas disciplinado não. Eu sempre Uhum. tive costume de estudar, né? Fiz uma trajetória mais ou menos normal, assim, para estudante. Saí do ensino médio, fui para a faculdade e aí depois eu comecei a estudar para concurso. Mas eu não era muito estudioso antigamente e também não sou muito disciplinado até hoje. Você é formada em quê? Sou engenheiro mecânico, formado aqui na Federal do Ceará. E você desenvolveu essa disciplina ao longo do tempo ou foi, Assim, assim, na insistência mesmo? eu fui na insistência, porque eu nunca tinha. Eu sempre fui acostumado a estudar bastante, só que eu nunca, por exemplo, não, eu tenho que estudar tantas horas de manhã, tantas horas à tarde, tantas horas à noite, até tal horário terminar. Eu nunca tive essa disciplina. Eu, principalmente no começo, né? Eu acordava tarde, só que eu estudava até terminar. Só que dava um pouquinho de trabalho isso. Mas, assim, para a área fiscal, desde o começo eu vi que era muito puxado. Tanto é que a gente estava com 19, 20 matérias nesse estado de Minas Gerais. Acho que foi mais ou menos isso. Então, assim, eu sabia que eu tinha que estudar bastante, tinha que aprender a desenvolver isso. Não é como se eu já tivesse começado a estudar, sei lá, 6, 7, 8 horas por dia no comecinho. Eu fui desenvolvendo Uhum, isso. sim. E como que foi, assim, no início da sua trajetória de estudos, como que você decidiu que queria estudar para auditor fiscal? No começo eu não tinha decidido estudar para auditor fiscal. Era porque, assim, não é um cargo que, quando eu crescer eu quero ser auditor fiscal. Não é, eu Uhum, comecei olhando para Polícia Federal, porque era um concurso que o pessoal falava muito, a remuneração era boa, tinha muita vaga, estava na expectativa de ter concurso. E aí eu fiquei olhando. Só que quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o concurso, eu comecei a ver o cargo de auditor fiscal, que a remuneração era um pouco maior, era o trabalho mais tranquilo também. E aí eu decidi estudar para auditor fiscal. Depois que eu fui vendo o tamanho do buraco, né? Tanto de matéria, concorrência, tanto de vagas também, muito pequeno. E para começar a estudar, eu comecei a estudar por. Eu tenho um irmão mais velho, né? E aí eu comecei a estudar quando eu vi que ele passou no concurso do BNB. E eu vi que quando ele passou no concurso do BNB, a expectativa que ele tinha no emprego era bem melhor do que as dos engenheiros tinham e tem até hoje, né? Então eu vi que, por exemplo, a carga horária dele era muito mais tranquila, o salário dele era muito melhor, a possibilidade de progredir na carreira também. Então, por essas coisas, eu escolhi estudar para concurso. uhum, que legal. E como que era a sua rotina no início e como que ela ficou mais ali pré e pré-edital e depois pós-edital? O que que No, mudou? no, no pré-estal variou bastante, né? Porque teve no começo, que é um pouco mais irregular, é bem normal isso. Eu tentava estudar 4 horas líquidas por dia, ainda tinha muita dificuldade de estudar, alguns dias eu não conseguia. Não era como se eu também já conseguia estudar todo dia. Eu fui desenvolvendo isso. Só que pouco antes do edital de Minas sair, eu já estava com mais ou menos quase 3 anos de estudo. E aí eu já Uhum, estava um pouco mais maduro, eu conseguia equilibrar mais. Eu conseguia eu fazia em média na semana 6 horas líquidas por dia, só que era uma carga horária que não me matava. Eu conseguia fazer isso por um bom tempo. E aí no pós-edital, como foi um pós-edital muito longo, eu tentei não puxar tanto no começo. Eu até conversei com o meu consultor sobre isso, que começa na empolgação de estar tá aumentando, ele até disse, tenta controlar um pouquinho mais a carga horária e se você for vendo, para não cansar muito, vai aumentando depois. E aí no pós-edital eu fazia em torno de 42 horas por semana. Eu aumentei um pouquinho, só que uma quantidade que eu soubesse que eu aguentaria por 9 meses, que foi esse pós-edital de Minas. E aí, um tempo também, no comecinho, eu tinha muita dificuldade em fazer outras coisas da minha vida, que era tirava o dia para estudar, eu não conseguia fazer atividade física, eu não conseguia fazer praticamente nada. E aí, de novo, com a maturidade, eu fui conseguindo conciliar essas coisas. Algo que me ajudou muito também nesse concurso de Minas foi fazer atividade física, que diminui muito a ansiedade. Por mais que já tinha batido todo o edital várias vezes, já estava revisando, mas aí fica um monte de incerteza, mas falta isso, mas falta aquilo. E é normal isso, só que a atividade física me ajudou bastante também. E ter controlado um pouco o ritmo também. Mais ou menos isso, a minha rotina. Eu uhum. tentava acordar 9 horas da manhã, 10 horas, tentava estudar até
eu fazia algumas pausas, né? Como eu tinha o dia mais ou menos livre para estudar, eu fazia algumas pausas e terminava mais ou menos 11 horas da noite. Isso quando eu estava no pós-edital, para tentar fazer as 8 horas líquidas. E como que foi a sua interação com o seu orientador? Quem que foi o seu orientador? Pronto, eu tive dois orientadores. O primeiro foi o Igor Ferreira, só que ele, eu não lembro direito o que aconteceu, mas ele teve que sair. Eu acho que ele ia, eu não lembro direito se ele foi para se preparar para outro concurso, mas aí ele trocou e eu tô com até hoje o André Rego. Ele já Uhum. tá mais ou menos há 2 anos comigo, um pouco mais de 2 anos, eu acho. Tá há 2 anos comigo. E aí é muito boa. Desde eu não tive problema com nenhum dos dois. Eu não troquei porque eu não tinha achado o Igor bom, é porque ele teve que sair. Mas foi Uhum. muito bom. Eu senti muita diferença. Eu passei mais ou menos um ano estudando sem a LS. Só que aí eu vi a diferença de quando você começa a estudar com a LS, tendo contato. Até meus pais perguntavam, esse pessoal já passou em concurso? Porque a gente vê também que tem muita gente que tenta vender algum produto em concurso, mas que nunca conseguiu uma boa aprovação. Se eu não me engano, Sim. o Igor tinha sido aprovado em primeiro lugar no concurso dele, para auditor fiscal também. O André foi Caramba. aprovado em terceiro lugar para analista da Receita, foi aprovado entre os primeiros também no concurso que ele está hoje. Então, eu fiquei bem tranquilo com quem estava me preparando, que era uma coisa que eu via bastante. Eram pessoas que tinham conseguido passar em concursos dificílimos em posições muito boas. Então, eu fiquei bem tranquilo e eu vi que realmente fez muita diferença no meu estudo. Você já começou com a LS ou você tentou estudar antes, sozinho? Como foi? Não é, eu estudei um tempo antes, sozinho, mas não é nem porque eu tenha tentado, é porque eu não sabia direito. Começa meio perdido, você não sabe por onde é que estuda, não sabe o que é que estuda, você não sabe de nada. E eu passei mais ou menos um ano, eu acho que foi mais ou menos no final de 2020 que eu que eu entrei na LS, eu inclusive chamei um amigo meu também, que ele estudava para auditor fiscal também. É, aí nós dois começamos e eu tô há pouco mais de 2 anos, mas eu tentei Uhum. passar um ano, sim. Sim. E como que foi o lado mental, assim, durante os estudos? Você teve ansiedade? Teve alguma situação, assim, mais difícil? Como que você levou isso? Assim, ansiedade mesmo em desenvolver algum problema, eu nunca tive. Obviamente que tinha algumas preocupações. Quando é que vem a prova? Será que vai cair o que eu já estudei? Será que eu vou estar preparado? Será que eu vou passar? Essas questões são normais. Eu acho que quem se dedica de Uhum. verdade é impossível não ter. Só que, Sim. assim, era outra coisa também que o André me ajudava muito. Eu lembro que pouco tempo antes de sair o estado de Minas, estava na iminência de sair da Receita Federal também. E aí eu fiquei muito em dúvida. Eu faço qual? Receita, porque é mais vaga, porque eu posso ficar aqui na minha cidade ou Minas Gerais, e aí fiquei com muita dúvida, eu conversei bastante com ele me ajudou muito. E assim, durante a preparação também, como você tem um contato com uma pessoa que já passou por isso, facilita demais. Eu hum, nunca tive um problema muito grande em relação ao concurso, porque eu soube que era um preço que tinha a pagar, e era uma coisa normal Uhum. de acontecer, que se eu quisesse passar, eu teria que saber mais ou menos controlar com isso e conseguir conviver. Então é uma coisa que até hoje, na verdade, porque eu ainda não parei de estudar, né? Mas até hoje tem, só que é controlado, né? Tenta fazer outras coisas. Como eu disse, a atividade física é uma coisa que ajuda demais na controlar a ansiedade também, porque é muita energia Uhum. para você passar 8 horas estudando, né? Se você não tiver uma válvula de escape, você acaba que explode e você não consegue mais estudar de jeito nenhum. Uhum. E você tinha momentos de descanso, assim, separado, É, sem pensar em estudo? Algum dia de descanso, como era? assim, eu tinha tempo de descanso, mas sem pensar em estudo, eu acho que foi pouquíssimo tempo, porque minha noiva até reclamava que eu era direto falando, quando eu não estava estudando, eu estava falando sobre concurso. Mas assim, eu conciliei com o trabalho, só que era um trabalho home office, né? Então era bem tranquilo, eu conseguia organizar bem meu dia. Assim, de domingo até a sexta-feira, eu tentava manter o ritmo de 8 horas por dia no pós-edital. Só que sexta-feira de noite e no sábado eu tirava para. Eu não estudava, raramente. Quando eu estava com alguma coisa muito atrasada, eu tirava para estudar. Mas via de regra eu tirava para descansar. Saía com minha noiva, ia Uhum. jogar videogame, ia assistir jogo também, que era uma coisa que me ajudava bastante. Então tinha alguns momentos, só que alguns momentos específicos que eu sabia que tinha feito durante a semana que as tarefas da LS, eu já tinha terminado a meta. E você tem alguma dica de ouro, assim, alguma coisa que você acha que foi essencial na sua aprovação? É uma coisa que eu sempre tive, desde que eu comecei a estudar, foi eu aceitei a incerteza que é concurso público, né? Porque assim, você tem um concurso mais ou menos em mente, mas você não sabe se vai sair durante enquanto você está estudando, você não sabe quando vai sair, não sabe quando vai sair, como vai sair, quantidade de vagas, nem nada. Então é uma coisa que eu aceitei muito. E por causa disso, eu tive muita paciência. Tanto é que eu não tinha imaginado passar 3 anos e meio, mais ou menos, estudando para concurso. Não tinha imaginado isso. Então, uma dica que eu dou é realmente ter paciência e tentar aproveitar um pouco isso. Pode parecer meio estranho falar em aproveitar,
mas é porque pode ser muito mais complicado se você ficar querendo todo o tempo: "Ah, não, tenho que fazer concurso, tenho que ter passado. Ah, eu já estou estudando há 2 anos, era para eu já ter passado, já devia ter tido a aprovação e tal". Então a principal dica que eu dou é realmente ter paciência para passar por essas coisas, porque tudo de concurso é incerteza, né. Eu passei pelo concurso agora, mas aí você: "Ai, quando é que eu vou ser chamado agora? Ai, quando é que eu vou tomar exercício?". Nunca acaba, só acaba depois que você toma posse mesmo. Então, do dia zero até o dia que termina é incerteza. Então, é uma coisa que você sabe que vai acontecer. Então a dica que eu dou é ter paciência para lidar com essas incertezas. Sim. E qual que foi a sensação quando você viu o seu nome lá? No no primeiro na primeira fase da objetiva, eu já tinha mais ou menos ideia, né, porque você sai com a prova, você tem noção de quantos você fez, e tem os rankings, eles ajudam muito. Então eu tinha mais ou menos noção de como é que eu estava. Agora o que eu fiquei chocado mesmo foi no da discursiva, porque sai a lista, não sai em ordem, né, e aí eu procurei meu nome e como é uma lista bem longa, eu tinha visto errado a minha nota. Eu eu tinha feito 72, a pessoa que estava acima do meu nome tinha feito 59. Então primeiro foi que eu já pensei que eu tinha feito pouco, né, comparado com o que eu fiz hoje. Então eu tomei um choque, aí depois que eu vi direito, ó, 72, eu não acreditei, eu saí ligando pra todo mundo. E eu acho que ainda não caiu a ficha de verdade, só vai cair a ficha quando eu tomar posse. Mas Uhum. é uma sensação, eu não sou uma pessoa muito, emotiva, enérgica e tudo, mas na hora eu gritei. Realmente você não acredita de jeito nenhum. Você não Deve acredita de ser jeito uma nenhum, foi uma emoção sensação forte. muito boa. Sim. E você recomendaria a LS, assim, para quem tá buscando uma vaga? Eu só não recomendaria conta, eu já recomendei, né, logo quando eu comecei, eu recomendei para um amigo meu, Daniel Vitor, ele inclusive foi aprovado na Cefaz Pará com vocês também. Eu recomendo, minha noiva daqui a pouco vai também ser aluna de vocês. Eu tenho outro amigo que tá começando a estudar para fiscal também, que eu já recomendei. Então, assim, quem eu tenho contato que estuda para concurso, eu sempre recomendo. Se você tiver condição, é o melhor investimento que você vai fazer. Ah, que legal. Muito obrigada, viu, Alexandre? É muito bom acompanhar as histórias de vocês, assim, cada um tem a sua particularidade, bem legal mesmo. Muito Nada, obrigada, viu, pela disposição. obrigado.